Bom, fala galera, agora obrigado pela paciência aí. A aplicação ela é meio pegajosa aqui e eu também não tenho conhecimento total aqui, tive que ser imagem por imagem, excluindo as que estavam aqui pré-selecionadas. Vamos falar de programação aqui, começando por essa imagem, senhores, desse braço robótico aqui, né? Então, de primeira, a gente vê o quê? Eu já dei esse exemplo em sala de aula uma vez. Se eu falar para um ser humano pegar um copo d'água e entornar o copo, beber a água dentro do copo, o ser humano vai fazer basicamente 3 passos, né? Pegar o copo, trazer para perto da boca e engolir a água lá virando o copo. 3 ou 4 passos no máximo. Mas quando a gente programa uma máquina, você tem que falar cada coisa para poder... cada comando para ela poder interpretar ali e executar aquela ação. Então um braço desses aí, senhores, vocês podem reparar que para fazer ele pegar um copo de água, e vai ter que abrir aí essa garra, vai ter que girar o eixo dele, vai ter que levantar o copo até certa altura. Então cada minúscula etapa dessa daí tem que ser dita via comando para o computador, porque reza a lenda que o computador é burro. Ele não adivinha nada, só que ele é muito rápido. Você tem que dar instrução para ele de cada coisa que você vai fazer. De modo que se aquele braço já era faxina, imagina um ciborgue, um androide desse daí. Para pegar um copo d'água e trazer esse copo d'água aí para derramar no chão em algum lugar especificado. É muita variável, muito comando. E aí entramos no conceito de algoritmo, senhores. Vamos iniciar aqui sobre algoritmo, falar superficialmente sobre ele para o pessoal entender assim como Linux. Espero ter passado aí o contexto, por que a gente fica decorando esse tanto de comando, que foi respondido. E algoritmo, por que tem esse tanto de void main, tipos de dados, variáveis, função, por que a gente entra nessa imersão nesse mundo de programação e fica perdido com a terminologia. Então a gente vai descobrir isso aqui. Olha esse algoritmo aqui, ele não está em nenhuma linguagem de programação, né? Ele está escrito em português mesmo, como se fosse uma receita de bolo. Alguns exemplos de algoritmo. Algoritmo, somar 3 números. Aí passo 1, receber os 3 números. Passo 2, somar efetivamente os 3 números. Passo 3, mostrar o resultado obtido. Então o algoritmo é isso, senhores, passo a passo para se chegar a uma ação, um resultado que se queira, que se deseja. Algoritmo ele não existe só na linguagem de programação. A gente, quando faz um código de um software, de um programa, seu código fonte, é considerado um algoritmo escrito numa linguagem, porque é um passo a passo, uma receita de bolo para se chegar em alguma coisa. Aqui mais alguns exemplos, né, de algoritmo escrito em português, em linguagem informal, passo a passo para fazer algo. Só que aqui para o ser humano, senhores, é tranquilo, a gente interpreta isso. Nossa mente, a mente humana é incrível. Agora imagina programar um robô para fazer essas coisas simples. Ensinar um robô a jogar bola, todas aquele embaixadinha, driblar. Imagine fazer um pé mecânico, um maquinário, fazer esses movimentos musculares e rotações que o nosso pé de carne consegue fazer. Então, senhores, o segredo para entender o algoritmo é isso aqui, ó. Um programa de computador, ele tem uma entrada, um processamento e uma saída. Só isso. Entrada, processamento e saída. Quando se cria um programa, a mesma coisa. Ele precisa de uma entrada de informação, né, que o programa que eu não forneço dado nenhum, não tem nada para ele calcular, não tem nada para ele trabalhar. O processamento é o meu código em si, a execução desse programa, e a saída é o resultado que eu espero. Uma impressão lá na impressora, a visualização de algum gráfico no meu monitor de vídeo, ou a saída de algum resultado de cálculo. Essa é a saída. Então todo algoritmo, ou seja, aquela coisa lá de iniciar programa, função principal, não sei o que, função 1, 2, 3, 4, aí no final, fim, algoritmo,
a gente está fazendo isso de forma estruturada, uma entrada, um processamento e uma saída. E aí, para visualizar melhor, senhores, aqui a gente tem os periféricos, né, de entrada, de processamento e saída. Mas como a tecnologia hoje tem tanta variedade, alguns periféricos se comportam como entrada e saída ao mesmo tempo. Mas só a nível didático, vamos prestar atenção aqui na entrada. Olha quanta coisa interessante. Um joystick, um controle, né, no caso, um controle de videogame, um microfone, um mouse, um scanner, um webcam e um teclado. Todos eles inserem informações para a nossa máquina, né? O webcam, a imagem, o vídeo, a captura do vídeo, o controle, os comandos para o personagem no jogo obedecer, o teclado onde eu digito uma pesquisa sobre algum termo no navegador, o mouse onde eu clico nas opções e o scanner onde eu vou copiar uma imagem que está impressa no mundo real, né? No meio físico. Eu vou digitalizar essa imagem para salvar ela no HD. Caso eu perca a original, daqui a pouco eu faço o que? Eu posso reimprimir a imagem. O processamento, ele é feito basicamente pela minha máquina em si, né? Ela que captura todos esses dados e vai processando conforme as aplicações que eu estou desenvolvendo. Este que vos falo agora está aqui numa live, e desculpa se algum áudio ou imagem não apareceu, mas a minha visão aqui é diferente de quem está no YouTube. Eu não estou entrando no YouTube para visualizar essa live, porque eu já estou vendo a minha visualização daqui. O YouTube pode ter um retardo, isso vai me atrapalhar porque eu vou ficar esperando, e a imagem não vai sincronizar e vai consumir mais da minha banda e pode dar gargalo na minha transmissão. Então, senhores, a saída desse procedimento aí de entrada, processamento e saída vão ser os hardware que vão jogar no mundo real o resultado do processamento. O monitor, que é onde eu estou com o joystick, estou jogando o jogo. O jogo em si na tela é minha saída. Eu estou vendo o que o meu personagem que eu estou manipulando está fazendo. Caixa de som é um periférico de saída? Porque eu vou no YouTube e coloco lá um clipe, um videoclipe de 1 hora, um show ao vivo de algum artista preferido, e está lá tocando a música. Se eu ver só o vídeo sem áudio, é esquisito, né? Tu não aproveita nada daquela coisa ali. E a impressora dispensa comentários, né? Ela é um dos periféricos mais típicos de saída que existe, exceto as multifuncionais, né, que tem um scanner acoplado também. Aí vai exercer as duas funções. Então, senhores, um paralelo aqui, porque as pessoas têm dificuldade de algoritmo e não dá para a gente ficar executando código aqui. Isso aí vai ser uma coisa que a gente vai ter que estudar no Portugal Studio, mas isso aqui é para entender por que tem aquela sintaxe cheia de exigência. Porque a gente fica botando tipo caractere, tipo string, não sei o que, porque a gente está trabalhando com entrada, senhores. A minha aplicação vai processar alguma coisa e resultar numa saída, que é o que eu quero. E eu faço esse paralelo aí com a máquina de moecana. Qual é a entrada da máquina de moecana? É a cana sendo inserida aí pelo operador aí dessa máquina. Se eu botar qualquer outra coisa aí, a máquina foi feita para quê? Para fazer caldo de cana. Se eu botar qualquer outra coisa sem ser cana, vou botar um pedaço de bambu, vou botar um pedaço de outro tipo de madeira, vou botar um vergalhão de ferro, ou vai quebrar minha máquina ou ela não vai dar o resultado desejado. Se eu botar bambu, não vou ter caldo de cana. Vai ser até um extrato ali de alguma coisa daquele bambu ali, se tiver água dentro dele, umidade, porém não vai ser caldo de cana. Então, baseado nisso, senhores, tá aqui uma máquina mais moderna aqui, ó. A cana entrando ali pelo compartimento de entrada. O processamento é a máquina em si, ela foi construída para alguma coisa, assim como a gente cria uma aplicação para um objetivo específico. Ninguém programa à toa, não, estou aqui programando à toa. Não, você não está programando à toa, você quer fazer alguma coisa com esse teu software aí. Não tem software que não faz nada, entendeu? Ou seja, e qual é a saída da máquina? É o caldo de cana. Então, às vezes, quando dá erro no algoritmo ou no código, ou ele fornece uma coisa que não era esperado, é porque tem algum erro aí. Entendeu, senhores? Essa é a analogia aí da saída. Então todo algoritmo vai ter isso aí.
E aí, senhores, vem essa partezinha aqui que muita gente se confunde com isso, mas tipos de dados, a gente usa eles, senhores, na entrada de dados. Eu, quando vou criar uma aplicação e o usuário vai inserir valores, as informações podem ser de diversas naturezas, né? Eu posso criar um formulário de uma rede social que eu inventei e eu pergunto qual é o seu nome de usuário, a pessoa coloca 14. Pô, o seu nome é 14 mesmo? Não, ela botou um número. Aí eu pergunto quantos anos você tem, aí a pessoa coloca o CPF. Ah, mas o CPF é número, mas ali ele é tratado como texto, tanto que não se faz cálculo ali com o CPF, cálculo assim de somar e subtrair, e ele ainda tem ponto, ele é alfanumérico. Qual o seu endereço? E a pessoa coloca João Ricardo da Silva. Não, eu estou querendo endereço, rua tal, número tal, complemento, a pessoa coloca o nome. Então a gente tem que tratar as entradas do nosso programa para poder serem inseridos valores corretos, para você poder fazer esse processamento aí. Imagina um software que calcula a hipotenusa. Aí ele pede para você colocar os catetos, ele vai calcular através da fórmula que o programador inseriu qual o valor do cateto A e você botar rato, e qual o valor do cateto B você botar bola. A hipotenusa é a soma o quadrado da hipotenusa, né, é a soma dos quadrados desses catetos. A gente acha o quadrado da hipotenusa e tira a raiz para achar a hipotenusa. Quando ele elevar rato e bola ao quadrado, qual o número que vai dar? Não vai dar número, porque ele inseriu uma palavra num campo que era para inserir número. Então está nessa tabela aqui os principais tipos de dados de forma genérica, e todas as linguagens vão tratar dessa forma, só que com nomes em inglês. Então o dado inteiro e real são do tipo número, senhores. Vou criar um formulário que eu quero número, idade, data de nascimento, campo do tipo data, né? Data em algumas linguagens é um tipo de entrada separado, né? Mas data se faz cálculo. Eu posso saber através de doar data qual é a diferença entre uma e outra em dias. Então data é um valor do tipo numérico. Aí eu tenho inteiro para valores inteiros, né? Matemática. Se eu pegar um campo de idade, normalmente é o ano completo, não ano e meses. Quantos anos você tem? Eu tenho 38 anos e um mês. No formulário dificilmente você vai achar esse tipo de pergunta, né? E o número real, senhores? O número real é que também é chamado de float ou ponto flutuante, né? Isso aí tem a ver com a representação de um número em notação científica. Mas o real, basicamente, a vírgula pode ser variável, né? Você pode ter real com 2 casas, real com 1000 casas, e por aí vai. E o conjunto dos números reais abrange uma gama de valores maior do que o conjunto dos números inteiros. Então, tem valores que a gente usa reais, por exemplo, dinheiro. Vou criar um programa para calcular o meu lucro do dia de venda de uma barraquinha que eu tenho de lanche. Aí eu coloco que meu saldo inicial é R$200 de troco em notas pequenas. Vou fazendo a venda aí fiz aí R$1.000 de venda num dia, só para dar um exemplo. Total de caixa R$1.200. Quanto que gastou dentro dessa venda? Você tem um custo, né, para aquele produto. Tira o custo, então qual é o lucro do dia? Esse valor vai dar normalmente em reais e em centavos até 2 casas decimais. Por isso que quando se trata de campos que mexem com dinheiro, é o campo do tipo real. O campo do tipo caractere, senhores, está dizendo aí, define variáveis do tipo string ou cadeia de caracteres. Nada mais é que o campo tipo texto. Aí alguns perguntam, para que esse nome estranho de string ou cadeia ou caractere? Enfeitar o pavão, senhores, para escrever livro, para os babiças na área ter um linguajar mais culto. Podia botar a palavra text, o campo de tipo text em inglês quer dizer texto do mesmo jeito, tá safo. Mas não, tem que enfeitar o pavão aí. Quais os campos que eu vou ter que tratar a entrada como tipo texto, senhores? Nome, sobrenome, endereço. O campo de telefone são números que você insere, porém ele tem máscaras, né? Ele tem ponto, parêntese, traço, e não se calcula nada com o telefone, eu não somo 2 telefones. Assim como o CPF, apesar de terem números, né, na sequência,
por não serem realizados cálculos com eles, eles são do tipo texto. E aí vem o principal campo também do tipo lógico, que em outras linguagens a gente chama de booleano, que é do tipo verdadeiro ou falso, mas na verdade ele é um campo que só assume 2 valores. Aí a gente interpreta verdadeiro ou falso, 0 ou 1, ligado ou desligado, qual é o sexo daquele usuário ali, masculino ou feminino, aí está lá M ou F, ele só vai assumir 2 estados. Por isso que existem esses campos do tipo lógico. Aqui é um exemplo aqui do formulário do Facebook para logar, né, senhores? Ele tem um campo aqui, e-mail ou telefone e a senha. Então, quando programou-se esse formulário aqui, ele vai entender, ele foi programado para receber dados do tipo texto. Telefone é texto, senhores. E a senha do tipo aqui alfanumérico, que é texto também. Embora eu possa colocar números na minha senha, não vai fazer cálculos com esses números. Mas o que acontece se no meu e-mail eu botar aqui o meu CEP 2765114? Vai abrir ali, ele vai procurar na base de dados dele de e-mail ou de telefone, e se é um CEP não vai achar, ele vai dar uma mensagem de erro, não vou conseguir logar. Mesma coisa com a senha, faz uma comparação ali. Mas a senha sendo alfanumérica, né, pode abranger valor de número também, só não faz conta. Então, senhores, esse tratamento de variáveis aí é a nossa entrada. É a nossa entrada. E a gente trabalha ela para poder inserir os valores corretos, para que o processamento se dê de forma funcional, efetiva, e a saída seja correta. E aí, outras palavras que a gente fica também na onça na aula, é isso aí, procedimentos e funções. Mas na verdade a gente só ouviu falar de função, né? Procedimento é um conceito novo, mas eu vou passar aqui para os senhores que é a mesma coisa que função, mesma coisa. Mas por que dá 2 nomes diferentes? Só uma variantezinha. Senhores, procedimentos e funções. O que é uma função, senhores? Você tem um código lá e a gente está fazendo no Portugal lá, tudo no mesmo programa. Programa início, função somar números. Aí eu entre com o número valor 1, entre com o valor 2, soma os valores, imprima na tela a soma. A gente está fazendo um procedimento aí dentro do corpo do programa, mas na verdade a técnica moderna de se programar é criar função para tudo. Vou criar uma calculadora, eu vou fazer uma função soma, onde eu faço um algoritmo para somar. Uma função subtração, faço um algoritmo para poder subtrair. Faço uma função divisão, uma função multiplicação, uma função potenciação, uma função radiciação, uma função de log. Um exemplo. Aí crio esse tanto de função dando um nome para elas. Potenciação, radiciação, multiplicação, adição, subtração. E o meu programa principal, senhores, na hora que ele vai rodar, ele vai chamar essas funções, só isso. Então o nosso programa na programação moderna vai ser um chamador de funções. Eu não vou ficar colocando os procedimentos ali de somar, subtrair dentro do corpo principal do meu programa. Eu vou fazer por fora, como se fosse um pacote, um encapsulamento, e quando eu abrir o programa só vai chamar essas funções aí. Dou um menu para o usuário. Você quer fazer o que com os números? Somar, subtrair, multiplicar, dividir, o que? O usuário escolhe, eu quero multiplicar. Aí ele vai e chama a função que multiplica. Então essa é a técnica moderna de programação, senhores. Em vez de escrever tudo dentro do corpo principal do programa, eu vou separando tudo em funções e o corpo principal do programa só chama essas funções. E Feitosa, qual é a diferença de função para procedimento? Eu não tive como explanar melhor essa em slide, porque senão não dá tempo de começar a live. Eu vou falar aqui na forma, só no áudio aqui, mas de forma pausada. Senhores, tanto funções como procedimentos são blocos de programa, são subprogramas, subrotinas que fazem alguma coisa, né? Ninguém programa de agarra. Os dois vão retornar alguma coisa. A diferença é que uma função sempre vai retornar valor. E esse valor pode ser usado na entrada de outra função.
Entendeu, senhores? Eu posso... função, ela sempre vai me retornar um valor. Tem gente que não entende isso. Mas o que é retornar valor? Aqui que vai o bizu. A maioria das funções matemáticas, senhores, nos programas de computador, elas são feitas através de funções. Então, geralmente vem por padrão a função hipotenusa, a função delta, a função equação de segundo grau, cálculo de uma expressão algébrica cúbica, função seno, função cosseno. Todas essas funções da matemática, quando elas viram funções de programa, ela dá-se o nome a ela, né? Função seno, função hipotenusa. E ela vai pedir os parâmetros lá para você dizer o nome lá do ângulo de um cateto. Ela vai calcular e vai te retornar o seno. Então a função sempre vai calcular e retornar um valor. Aí com esse valor de seno, eu posso pegar esse valor de seno que saiu dessa função seno e jogar esse valor dentro de outra função chamada função trigonométrica, que vai me calcular outra coisa, o ângulo de defasagem de uma impedância. Ou seja, a função dentro da linguagem de programação, ela vai pegar uma entrada de dado, um valor, vai calcular, vai gerar uma saída, um número, e esse número pode ser usado dentro de outra função para fazer outra coisa. Então, aí que se diz que a função sempre retorna valor. Se a função não retornar nada, ela está pegando para ela. Pô. Não teve sentido programar ela, mas faça apagá-la do programa. E o que é o procedimento? O procedimento, senhores, é um bloco de código, assim como a função executa alguma coisa. Só que o procedimento pode retornar valor. Eu posso criar um procedimento chamado hipotenusa, procedimento seno, procedimento trigonométrico, e ele vai me retornar valor igual uma função. Vai agir a mesma coisa, vai ser o sinônimo da função. Só que existem procedimentos que não retornam valor. Eu posso criar um bloco de código, senhores, que me dê o dia da semana, ou o dia do mês, ou a data de hoje, como aquele comando date, né? Posso criar um programa, verificar quantos dias faltam para o pagamento. A gente está no dia 25, o PG vai sair dia 4 de maio, um exemplo, aí ele vai me dar esse número em dias. Então o procedimento aí nesse exemplo está me retornando um valor. Ele está se comportando como uma função. Mas eu posso criar um procedimento que simplesmente imprima coisas na tela. Eu quero um procedimento que imprima na tela trechos de poesia. Essa saída de poesia, esse trecho de poesia, senhores, não é um valor. Eu não posso pegar esse texto e inserir dentro de outra função para tirar um número. Então o procedimento abrange tudo aquilo que não retorna valor. Impressão, ele pode modificar a permissão do arquivo de um usuário, um procedimento para me listar o usuário logado. Essa saída de usuário logado não é valor numérico. Não é valor que eu vou pegar esse usuário logado e fazer uma conta com ele. Não é. As saídas do tipo print, do tipo ecrã, são saídas que não é um valor numérico. Então quando eu vou utilizar blocos para fazer isso, eu quero um procedimento que eu pegue uma frase e ele coloque toda a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Aí a frase é: se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Ele vai pegar a primeira letra de cada palavra e vai retornar um print lá, a mesma frase com cada palavra com sua letra maiúscula. Está retornando o valor que está retornando uma frase. Não, a frase nesse sentido não é valor. Quando a gente fala que função retorna valor, é valor numérico. E o procedimento pode retornar valor numérico ou não, mas a função não. A função, uma regra dela, sempre retornar valor. O que nos leva a esse PS aqui da linguagem C. Esse slide aqui, senhores. Void main, int main. Por que o C tem essa função main e a gente fica colocando void toda hora? A gente faz isso por osmose e nem sabe por quê. Porque lembra na aula de Linux, olha a aula de Linux aí, a linguagem C veio lá dos anos 60. Nos anos 60 se programava ali cada espaço de memória valia ouro, seus, porque a memória daquela época era muito pouco. Hoje em dia a gente tem gigas de RAM. Naquela etapa não. Aquela etapa era contadinha ali, cada endereço de memória, o cara botava a variável ali e gravava ali e manipulava aquilo ali.
que a gente chama aquela galera, né, daquela etapa de escovadores de bits, principalmente a galera do Assembly. Mas o C, ele foi quem cria, dita regra, eu já disse isso lá na aula de Linux, que a função, o programa em C, a aplicação, vai ter pelo menos uma função, que é a função principal, a função main. Poxa, mas e a função main, se eu botar o hello world, alô mundo, aquela saída ali, senhores, do printf ali, é uma frase que ela escreve, aquilo não é um valor que ela está me retornando. Por isso que a gente, com toda a função obrigada a retornar valor, criou-se essa cláusula void aí, para informar o sistema que void é vazio, é uma função que deveria retornar um valor, mas que dessa vez vai retornar vazio. E aí dentro dela a gente cria o corpo principal do programa. Qualquer outra função que criar em C vai estar retornando valor. E esse int main aí, a gente também já viu o algoritmo com esse int main aí, aqui tem uma explicação. Vou ficar mais confortável em ler para vocês aqui do que só falar para não me enganar aqui, ó. Todo programa em C é um conjunto de funções, uma das quais é main. Ele pode ter função nenhuma, mas a main é obrigada a ter pelo menos uma, porque o C não tem procedimento, senhores. Esse conceito de procedimento e função ele veio diferenciando depois. Então no C, a função que não retorna valor, que em vez de chamar de procedimento, é uma função de retorno vazio. Ela está falando, a execução do programa consiste na execução da função main, que tipicamente invoca outras funções. Então, por convenção, ele fala que a função main devolve um inteiro para informar o sistema operacional sobre o fim da execução do programa. A função devolve 0 para informar que o programa terminou de maneira normal e devolve um número diferente de 0 para informar que o programa terminou de maneira excepcional. Veja também a função exit. Tipicamente usa seus comandos exit, exit success ali, que vale 0, ou exit failure, que vale 1. Como valor devolvido por main. É um erro definir a função main como se ela fosse do tipo void. Então, senhores, essa explicação aí, estava na internet, ela, para a gente entender, é uma prática de programação dizer que toda função devolve valor. Até a função main, que não vai devolver resultado de conta nenhuma, ela iria devolver 0 se ela executou procedimento, né, e fechou com tudo executado na mais perfeita ordem, ou se deu um erro, ela foi desviada ali, sabe, por um existe, forçou barra, ela vai retornar 1 dizendo que não rodou 100%. Então, quando a gente usa o int main, a gente está colocando um valor para main, 0 para deu tudo certo e 1 para estar pegando. Agora, eu posso colocar void main também, que é o que a gente já viu lá no começo dos códigos. Diz aí que não é uma boa prática de programação. Mas pelo fato da linguagem C ser muito antiga, é regra dela que tem que ter pelo menos uma função, a função main. E se ela for um procedimento, né, que não tinha essa concepção na época, a gente ou coloca a void ou vai retornar ela como um tipo um número. 0 para tudo ok, ou 1 para rodou, mas não rodou. Não rodou e saiu ali com alguma coisa errada. Mas foi, executou. Ela retorna 1. Então, senhores, vai dar 7 horas, 19 horas. Muito obrigado aí por terem ficado aqui comigo, né, senhores, aqui esse tempo todo aí. Vou estar aqui me despedindo dos senhores. Muito obrigado aí pela honra. Quem não assistiu hoje essa transmissão, vou botar no YouTube em outra data aí, se o pessoal quiser assistir pode também. Eu já sou programador, já sei tudo de Linux, essa aula toda efeituosa não me serviu para nada, mas eu acredito que quem nunca viu na vida, pelo menos tem noção do porquê das coisas. Agora não vai olhar como aquele bicho de 7 cabeças, né? Já passei por isso em inglês. Tem professores e cursos que você chega sem nada de inglês, garoto de 12, 13 anos joga no curso, a professora chega falando inglês, sem nada, e fala a aula toda em inglês, você fica boiando. Eles dizem que quando joga o aluno na imersão tudo no inglês, com o passar do tempo, depois daquele susto inicial, ele vai começar a entender tudo em inglês e pensar em inglês. Se ficar falando, traduzindo do inglês para português, ele vai ficar fazendo tradução e não vai pensar em inglês. Algumas pessoas se dão bem com isso, mas outras, nossa,
é um bicho de 7 cabeças, assim como informática. Então, senhores, obrigado aí. 19 horas, o tempo foi de 17 às 19, como prometido. Não consegui trabalhar com programação aqui, passei 2 dias montando esse conteúdo aí. Vou estar aqui me valendo aqui para vocês terem noção da dedicação. Eu estudei para minha prova fazendo isso aqui. Estou aqui com esse livro, ó, a Bíblia aqui, Bíblia de Linux. A história do Linux praticamente veio dele aqui. Eu fiquei utilizando imagens para poder concatenar isso, né? Vocês me dão licença aqui, vou só pegar mais uma referência aqui para mostrar aos senhores. Esse livro aqui, ótimo, de Shell Linux. Galera, aqui outra Bíblia também, né? Pô, Feitosa, tu lê isso tudo? Não. A gente compra porque é um guia de referência. Eu esqueço alguma coisa, estou sem internet. O livro tá lá, o conhecimento tá lá. Um dia, uma terceira guerra aí, explode esses cabos submarinos aí, acaba com a internet e pelo menos eu vou ter o meu acervo. Vou estar exibindo esses livros para os senhores aqui como referência, porque, senhores, Linux vai fazer parte da vida do telemático. Toda OM tem servidor Domino, servidor Samba e por aí vai. Esse aqui é o Guia do Administrador do Sistema, é o livro mais indicado para esse aqui, para o cara ser conhecedor geral do Linux, não babiça, mas conhecedor. Esse aqui para o cara ser babiça de Linux mesmo, trabalhar com Linux. Esse aqui é para tu ser babiça em, quem conseguir ler tudo, né? Ser babiça em Shell, em script, para fazer várias rotinas. Esse programa em C aqui, senhor, esse livro de C é um livro antigo também, outra Bíblia também, mas ele ainda tem uma explicação sobre aquele void. Porém, eu achei complexa, muito complexa para tentar falar. E aquela último slide lá, eu achei que foi mais sucinto a questão. Esse livro aqui, senhores, Algoritmos, é um dos melhores livros que eu conheço. Esse velho guarda aqui é o José Manzano. Quem puder comprar livro dessa série aqui, ele fala de pseudocódigo, fala de Portugal, mas te ensina a programar mesmo. O que eu participo hoje em sala de aula, às vezes eu respondo uma coisa que o Sub pergunta, veio desse livro aqui. Veio desse livro. E para não ficar por menos, que é o livro que eu vou me aperfeiçoar com ele, é o livro de Fundamentos da Programação de Computadores, 3ª edição. Ele fala sobre algoritmos, sobre Pascal, C++ e Java, que é o meu calo no pé Java que eu nunca vi. Vou dar uma queimada por ele aqui. Esse aqui, livro de TI, senhores, não tem jeito, é praticamente tudo Bíblia. Mas acho que ninguém consegue ler todos os livros. Você vai se aperfeiçoando, vai lendo muito. Acho que a gente vê mais pela internet, YouTube, do que livro em si, mas está lá a referência. Eu sempre penso na Terceira Guerra, senhor. Sempre penso. No dia que acabar a internet, ou a internet for interrompida por 1 ano, por qualquer razão que seja, tem aqui o meu acervo particular. Então, senhores, muito obrigado aí pela audiência, né? Bom estudo aí para os senhores. E muito obrigado mesmo, agradeço aí de coração aí. Valeu mesmo, senhores.